Tô ajeitando aqui já. Por favor. Aqui deu certo. Beleza. Como é que tá, pessoal? Vamos começar uma live aqui. Uma live programada de última hora para falar com o Giovanni, advogado ambiental. Onde a gente vai falar de algumas questões, principalmente sobre embargos, né? Aqueles também advindos de satélite, que é o que a gente fala sempre aqui nos vídeos, que é o que a gente sempre aborda aqui nas redes sociais, as preocupações, essas questões que avançam, né? Geram muitos anos a fio para o agricultor. E hoje eu chamo um especialista aqui, meu amigo Giovanni Franco. Obrigado, cara, pela disponibilidade. E esse é um assunto que está aí quente, né, Giovanni? Então, assim, para a gente até, sem delongas, começar o nosso bate-papo aqui, hoje, então, a gente pode se dizer que tem uma luz no fim do túnel para esses tempos de ficar 10, 15, 20 anos embargado, é isso mais ou menos que significa? Parou essa história? Vamos lá. Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite. Para entender essa decisão, é preciso entender o contexto do embargo ambiental, né? Embargo ambiental, tá? Então, é uma medida administrativa aplicada quando há um desmatamento em desacordo com o Código Florestal. O que é um desmatamento em desacordo com o Código Florestal? Pode ser um desmate irregular, que é um desmate diferente de um desmate ilegal, tá? Uhum. O irregular é aquele que você poderia desmatar, mas não tem uma licença. O ilegal é aquele contra a lei, é aquele que você não poderia desmatar em hipótese alguma. Seja porque você não tem o percentual de vegetação na sua propriedade, seja porque é numa APP, seja porque é em uma unidade de conservação ou numa terra indígena. Ou seja, são locais em que não poderia haver supressão, ou numa mata atlântica em que não pode haver supressão, em estágio já avançado ali de regeneração, daquelas totalmente protegidas. Então, o que acontecia? Tinha um sensoriamento remoto ou uma fiscalização local, aplicava-se aquela medida de embargo e ficava por isso, né, junto com um auto de infração. O auto de infração é um documento público que fala, olha, o seu Zezinho desmatou 100 hectares e por isso tem uma multa aqui de 5 milhões, de 500 mil reais, né, no caso nosso aqui de floresta. E lavra automaticamente ali um papel junto, que é um termo de embargo. O que vinha acontecendo o IBAMA lavrava isso e tocava o processo administrativo assim, largado, deixava lá. Demorava 10, 15 anos para finalizar o processo. Enquanto isso, o produtor rural ficava com esse embargo na área, travando a produção. Travando a venda, com o nome sujo, não consegue pegar dinheiro no banco, não consegue vender para frigorífico, para adquirente de grão, enfim, esse tipo de situação. E aí os advogados vinham, olha, está prescrito, não pode ficar ali o embargo também, a multa saía, o IBAMA reconhecia, não, mas o embargo a gente não vai tirar não, porque você tem que deixar regenerar a tua área toda ali. Só que o processo, Carlos, ele tem regras, né? E nós, enquanto cidadãos, a gente tem que exigir o cumprimento dessas regras para que não comecem devagarinho. Não, mas vamos excepcionar isso aqui, vamos excepcionar aquilo ali. Porque daí começa a bagunçar, né? E essas regras são as nossas garantias. Então, o tribunal, né, depois de muita discussão, ali são 12 desembargadores discutindo, foi uma sessão bem demorada ali, de 4 horas, quase 5 horas, discutindo, olha, demorou muito, declarou a prescrição, não tem mais o suporte, não tem mais o processo, o Estado não está mais te processando, você não pode ficar com esse embargo, entende? E basicamente isso que decidiram. Entendi. Porque o embargo, assim, né, ele é igual você disse, quando a pessoa age fora da regra, né, do jogo, fora da lei ambiental, que é o que rege, a gente percebe que o embargo vem para que seja de alguma forma cessado aquela atividade dentro daquela área. Então parou. Só que isso não é ad eterno, né? Então, quer dizer, o cara, suponhamos, né, que ele tenha, vamos falar em modo prático aqui. Então ele tem 1.000 hectares aqui na Amazônia, né? Pela lei, vamos considerar que ele teria 80% de reserva legal.
Ele foi lá, desmatou 20% pela lei, pela legislação, fez, né, a autorização de supressão de vegetação, e vamos supor que ele não tenha e que ele até avançou um pouco mais, entrou em 30% da área. Automaticamente é lavrado, então, auto de infração, quando pega, né, via imagens de satélite, via PRODES, via todo esse aparato que a galera já está bem acostumada de me ouvir aqui nas redes sociais, né, com a utilização de satélites, enfim. E em seguida, para que contenha aquele desmate contínuo, para não avançar para 30, 50, 60, 70% da área, aplica-se então um embargo. Né? Só para deixar claro, pessoal, eu não sou advogado, eu sou engenheiro agrônomo, fiz mestrado, doutorado em assessoramento remoto. O especialista aqui é o Giovanni na área ambiental da advocacia, de direito. Só que é o seguinte, uma vez aplicado, então, esse embargo, fica ali embargado e o processo ele acaba ficando engavetado, vamos dizer assim, né? Em alguns casos. Né? Não são em todos, a gente sabe que existe aí alguns que rodam, outros não. Mas os que ficam parados, o que a gente tem notado, né, Giovanni, os que ficam em si parados, esses casos, eles ficam 10 anos, 12, 15 anos parados. E aí trava crédito, dependendo do que ele vai fazer, por exemplo, talvez entrar numa normativa internacional de uma venda de produto, outras áreas que ele tiver vinculado naquele CPF também, talvez ele possa ter problemas vinculados a ele. E aí esse problema de ficar parado muitos anos, né? Então, basicamente o que vocês estão dizendo ok, vai prescrever, mas a minha pergunta para ti o que ficou acordado? Quantos anos após ser feito o embargo que vai prescrever? Na verdade, a gente tem uma lei, tá? Para quem é curioso, gosta de buscar, é a Lei 9873, no âmbito federal, então estamos falando do IBAMA, do ICMBio, e os estados também regulamentam essas leis. Ele tem as leis próprias, Mato Grosso tem, o Pará tem. Então, o que acontece? A partir da lavratura do auto de infração, ele tem 5 anos para julgar, né? E não pode ficar paralisado por 3 anos. Então ele tem 5 anos para julgar e não pode ficar paralisado sem despacho ou julgamento por 3 anos. Então ele tem que dar andamento para julgar. E aí existem alguns atos que começam a contar de novo isso. O problema é que esses atos geralmente não são feitos. Eles deixam mesmo parado o negócio. Ou intima e não vai e ficava enrolando. Né? E é o seguinte, a lei fala, olha, o embargo ele tem que ser confirmado. Quando o cara não faz o processo e não confirma esse embargo, ou não termina nunca o processo, tudo cai. Entende? Tudo cai. E o embargo é para parar um desmatamento que está acontecendo. É o que você falou, para propiciar ao final do processo a ordem, olha, você realmente foi culpado, está comprovado o desmate, está comprovada a autoria, a materialidade, eu determino aqui a recuperação também da área. Né? Aí, se você não cumprir de vontade própria, você vai sofrer uma ação civil pública. Aí piora o caso, né? Vai sofrer uma ação civil pública. Então, além da multa e do embargo, você ainda vai sofrer uma ação civil pública. Só que assim, o embargo está atrelado à finalidade, né? A gente sempre fala, não pode ficar lá parado pro resto da vida só por estar em um sistema. Entendeu? E a administração... Às vezes acontece até aquilo que eu postei outro dia, né? Aí os caras falam, bicho, eu vou plantar de novo. Aí planta, aí onde vem aquele pepino, né? O cara colocou um dinheiro, uma área está embargada e qual é o risco de ser apreendida a produção, né? Aconteceu bastante aqui em Nova Ibiratã, né? O pessoal foi, pegaram a produção, enfim, tem todo esse problema, tá? Então a ideia é que não se eternize essa medida. Aí caiu, mas realmente o desmate foi legal, ou seja, o cara desmatou 100% da propriedade e conseguiu uma prescrição. Mas aí o cara vai ficar de boa? Não vai. A área dele ainda tem PRODES, ainda tem alerta no MapBiomas, o CAR dele não valida, ele não consegue expedir a licença ali para trabalhar, né? E, além disso, a autoridade pode ir lá e multar ele novamente por impedimento de regeneração natural, tá? E embargar de novo. Aí ele tem uma nova chance de cumprir os prazos processuais estabelecidos pela lei. Se ele cumprir os prazos processuais estabelecidos pela lei, homologar a multa e o embargo no tempo adequado, aquele embargo só vai sair quando o cara comprovar a regularidade. E aí a gente entra em outro problema, que é o problema do CAR, o problema do PRA, outra conversa, né? Que a gente sabe do problema do processamento do CAR. Então, é basicamente isso. Ou julga bonitinho e cumpre a lei,
ou julga bonitinho e cumpre a lei, não tem escolha. Não tem escolha, né? Porque assim, o que eu tava pensando, cara? Ah, se o cara, de repente, ele desmatou tudo e tá com o embargo da área toda, ele acabou fazendo essa supressão da vegetação por completo na área, talvez ele, beleza, embargou, mas se ele tende a recuperar de volta os 80%, se for o caso da Amazônia, que está aqui por lei, automaticamente haveria o desembargo. Correto? É, Meu raciocínio ou não? tá correto. Só que aí vem outro problema de ordem operacional, tá? Hoje, a modalidade exigida pelo IBAMA para desembargar é o CAR validado. O Sim. certo é exigir só o termo de compromisso, E o PRA, né? que é o PRA se chama Programa de Regularização Sim. Ambiental. Já o PRADA, que é o Programa de Recuperação da Área Degradada, é esse aqui para desmate depois de 2008. Antes de 2008 é o PRA. Sim. Depois de 2008 é o É o PRADA. Prada. Então é o termo de compromisso desse PRADA. E Uhum. aí, assim, vários estados em que tem. Sabe, a gente reconhece que a gente tem problema com o CAR. Então você vai fazer uma autodeclaração nesse auto de infração, ó, reconheço a infração e vou regenerar e faz um termo de compromisso. A nível estadual, desembarga. Aí o IBAMA não, tem que ter CAR, tem que ter cadastro técnico federal, tem que ter um. Aí tu não consegue. Aí fica travado por burocracia, né? Aí você fica travado. Só que assim, existe uma lei nacional, que é a Lei Complementar 140, que fala, olha, a quem cabe atestar a regularidade ambiental do empreendimento rural é aos estados, tá? Hum. Então o IBAMA teria que obedecer. A lei de licenciamento nova veio agora no artigo 65 e falou, olha, quando o estado atesta a regularidade técnica de um imóvel ou de um empreendimento, as sanções aplicadas por outro ente que não é competente para licenciar, mas é competente para fiscalizar, ou seja, o IBAMA, tem que cair automaticamente. Sim. Vamos ver se eles vão cumprir essa lei. Eu acho que não. Isso é o que aconteceu de novo agora. De novidade. Esse artigo é novo, tá? Começou a vigia agora. Só que assim, tudo vai ser decidido ainda no STF, né? Por conta da lei do licenciamento ambiental, tá lá, tá? Então é uma discussão que vai acontecer ainda. Assim, a gente sabe hoje, até olhando aqui, né, só no ano passado, estou com o laptop aberto aqui, deixa eu dar uma olhada aqui numa questão de um dado ambiental. Você tem o número aí de quantas áreas já foram embargadas ano passado ou esse ano? Tem, peraí, um minuto. Embargo ambiental, estou aqui no site. Deixa eu ver aqui quantos embargos a gente já teve esse ano e o ano passado. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui, cadê dados? Ó, esse ano é 1.464 pelo IBAMA. O ano passado, 5.410. Tá, vamos considerar 5 mil então. Vamos ser um pouco conservador aqui. Federal tem 90 mil ativos hoje. Vamos ficar nos 5 mil então, para prosseguir a conversa. Por mais que a gente esteja falando que a gente precisa da celeridade, na prática, vamos falar na prática, aprovou, vamos supor que isso aí passou, foi pro STF, tá tudo ok, bonitinho, ok. Com 5 mil, nem vou considerar 90 mil, né? Com 5 mil embargos só do ano passado, você acha que vai ter uma celeridade pessoal suficiente para poder dar andamento nisso? Ou você acha que depois vai existir algum dispositivo que vai ficar protelando? Beleza, você fala que um dos problemas é ficar parado. Talvez o cara vai lá, passa um grifador assim e fala, ó, mexi. Só para dar um empurrãozinho, entendeu? Eu tô sendo um pouco leigo aqui para. Lá numa ação que está rodando no STF, a do Flávio Dino, aquela DPF 743 lá, já foi constatado o problema da prescrição. O IBAMA autua, em média, de 15 mil autos de infração ano, com uma capacidade de julgamento de só 5 mil autos de infração ano. Não vai. O IBAMA tem, quando a gente pede desembargo, ele tem 45 dias, prorrogável por mais 45 dias para analisar os pedidos de desembargo. Em regra, não analisa. Não analisa. Não E você analisa. acha que com essa lei nova vai mudar alguma coisa? Não, mas aí o produtor rural tem direito de ter um mandado de segurança de analisar o seu pedido ali ou de ver suspenso o seu embargo já, caso ele tenha regularização atestada pelo Estado. Então tem que correr atrás do seu direito. vai chover
de mandado de segurança, então. Vai chover de mandado de segurança de ação. Se ele tiver toda a documentação comprobatória, atestar, ó, tá aqui o termo de compromisso, tá aqui o atestado de regularidade, tá aqui o certificado de dispensa de licença ambiental, que agora é o termo para o agronegócio, né? É dispensa do licenciamento. E aí ele vai lá, apresenta para o IBAMA lá e tchau. Entendeu? E Você pronto. acha, e assim, vou ser um pouco aqui audacioso na minha pergunta, mas você acha que às vezes isso também pode abrir para aquele tipo de pessoa que quer agir um pouco na maldade e pedir essa liberação por conta de não tramitar o processo no tempo correto e continuar degradando a área? E a gente sabe que existem essas peças raras aí, né? Existem, né? Mas assim, isso eu acho que eles não vão aceitar. Nem o judiciário aceitaria com bons olhos isso. Uhum, Entendeu? Evidentemente que o cara que está com a área é diferente dessa prescrição. Né? O uhum, juiz ele não vai, ó, em que pese a área esteja regular, todas as sentenças, por exemplo, vou falar aqui de Sinop, os magistrados aqui, eles colocam assim, ó, defiro o levantamento de embargo sem prejuízo de o IBAMA fiscalizar novamente caso esteja ocorrendo infração na área. Ou seja, caso uhum, a área esteja. O IBAMA faz o que quer. A gente não é particular, a gente faz o que quer. O Estado tem que trabalhar. Né? Assim como nós temos metas, o judiciário tem metas, eles também têm metas, eles têm que cumprir os sim. procedimentos deles. Entendeu? Sim. E mesmo porque também, atrelando um pouco essa nossa conversa, do sentido do que a gente estava falando esses tempos atrás, do embargo automático, né, dessas áreas via sensoriamento remoto, via imagens de satélite. A gente sabe que, tecnicamente falando, usando imagens orbitais, a gente tem alguns algoritmos que se equivocam dependendo da área, dependendo do bioma, dependendo, né, da quantidade de pixels que vai ter ali, que pode ter uma confusão na classe, enfim. Até o pessoal aí que foi colocar na mídia, né? Colocou sobre fiscalização, colocou sobre auto de infração, mas não era nada disso, era simplesmente o embargo automático via imagens de satélite, né? Quer dizer, você decide a vitória para uma pessoa por um clique, é basicamente isso. Nesse sentido, essa decisão aí que você participou ativamente essa semana, isso impacta diretamente para quem teve algo injustiçado nessa conta, né? Também, o que ficou definido lá, né? Não só a questão da prescrição, mas a razão de decidir, ou seja, o fundamento pelo qual o magistrado decidiu é o seguinte: Uhum, tem que estar comprovado uma infração, ou seja, uma ilegalidade, um desmatamento ali, entendeu? O ponto que eles falam é: tem que ter um auto de infração dizendo que seu Zezinho desmatou tantos hectares. E para ter um auto de infração, tem que ter um relatório técnico que diz sim. e que mostra onde que está esse desmate. E é nesse Uhum, relatório técnico que tem a defesa. Quando alguém comete um crime, tem que ter um inquérito policial antes. É onde está a materialidade. É onde prova que realmente desmatou, é onde prova quem fez a autoria e materialidade. sim. Então ajuda sim, porque o julgamento foi baseado nisso. Olha, o embargo ele está atrelado a um procedimento de uma supressão ilícita, de Uhum. um desmatamento ilícito. Então tem que ter esse elemento. Sim. E até para o pessoal entender aqui e ficar claro, né? Não é sobre a prescrição, não anistia a pessoa, né? Ela tem a obrigação de recuperar aquela área para que se valha, né? Mesmo, por exemplo, caiu, vamos supor, foi prescrito o embargo. Ela ainda teria que ter algumas obrigações a posteriori, né? Então, por exemplo, ficou 5 anos parado, caiu o embargo pela prescrição. O que acontece depois disso? Continua, ou se a área tem a vegetação suficiente, beleza, ele está materialmente regular. Mas se ele não Uhum. tem, por exemplo, um CAR, um documento, ele está formalmente irregular. Ele Né? continua embargado. Se não ocorresse a prescrição, o IBAMA não levantaria, porque o IBAMA quer o quê? O CAR validado, ele quer a licença ambiental, né? Ele quer os documentos. Uhum. E, em regra, se ele não entregar os documentos, ele está irregular de maneira formal, ambiental. Então, assim, tá prescrito. Não é um perdão. A multa, beleza, a multa se foi. Mas você ainda está com o problema ambiental na área, que é a responsabilidade civil, é cumprir o Código Florestal. Então, vai, faz um termo de compromisso, tá? Com o Estado. Não, eu vou deixar isso aqui regenerar.
não, eu vou reflorestar, né? É basicamente isso. Então, mas agora um outro sentido, eu fico na dúvida. Supondo que, de novo, isso tudo passe, ok, já está valendo a prescrição dos embargos. E essas pessoas que têm embargos passados? Vamos para um cara que tem embargo já está aí há 8 anos. Ele entra nessa nova legislação? Não, não, assim, ó, a legislação não mudou. O que é o ponto? O embargo dele, o processo que, assim, ó, o processo administrativo, ou seja, é onde começa tudo, né? No auto de infração, aí vai lá no IBAMA, abre uma pasta lá no computador, agora é tudo digital, abre um processo administrativo. O ponto é, o cara tem 5 anos para decidir a primeira decisão. Uhum. Aí você tem direito a um recurso. Esse recurso tem que ser julgado, entendeu? Em até 3 anos, pelo menos. Em até 3 anos. Tá? Agora vamos supor que tudo isso aconteceu certinho. E esse embargo está lá há 8 anos. E o cara está descumprindo. Ele já foi julgado, foi confirmado que ele é o autor e que ele realmente desmatou. Tudo certinho, perfeito. O embargo vai ficar lá. Tá 10 anos embargado. O cara tem que levantar a bunda da cadeira e promover a regularização ambiental, senão não vai sair. Entendi. Entendeu? Não vai sair. E hoje, então hoje é assim ainda. Tá lá há 10 anos, a pessoa se regulariza, continua embargado, ele tem que entrar com um processo. Ele tem que, não digo entrar com um processo judicial, primeiro ele tem que ir lá requerer na via administrativa. Né? IBAMA, aqui ó, tá aqui os documentos. O problema é que geralmente, né, em 90% dos casos, o IBAMA não aceita. Ele sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Entendeu? Isso que eu ia falar, porque... E aí a gente entra na justiça para levantar esse embargo. Né? Então, cara, porque daí não é nem só a área, é aquilo que eu falei, né? A questão de pegar crédito, é a questão talvez de outras atividades em outras áreas que ele tem, também pode ficar travado dependendo, né, do que está sendo acordado ali na venda do grão, na venda do boi, enfim, né? O problema são os efeitos expansivos do embargo. O embargo não fica só na área, como está lá na lei bonitinho. Na prática, não é só naquele polígono não é degradado. só no polígono. Na prática, você chega lá com o seu carro lá no frigorífico, ou no banco, o banco olha, pô, tem um embargo na tua área. Felizmente eu não vou fazer. Não, mas é só em 1 hectare. Eu não posso, cara, eu não vou fazer. Por que eles têm isso? Eles têm medo. Medo porque o Ministério Público vai lá e faz um TAC com ele, ó, em áreas embargadas tu não vai dar dinheiro e tu também não vai comprar nada. O Conselho Monetário Nacional, a mesma coisa. Se eu tenho 1 hectare embargado, o banco não vou dar. Entendeu? Aí os magistrados, não, mas é restrita local do dano. Eu falei, meu senhor, não é assim que funciona, não. Tá? Há um desconhecimento do judiciário da prática. Eles acreditam que realmente fica distrita local do dano, igual está escrito no Código Florestal, o que é uma mentira. Eles acreditam que realmente fica só na propriedade, o que é uma mentira, porque eles consultam. E para você explicar que existe o critério objetivo, ou seja, o embargo adere à propriedade por meio dos shapes, né? Uhum. Que é uma lista de shape e também uma lista de CPF e CNPJ. Para você explicar isso para o judiciário, ou seja, eles não entendem. Excelência, minha área está embargada. Ele está achando que é só a área, não é. Quando a área está embargada, o CPF também está embargado. Entendi. Esse é o problema, quando o cara tem tudo no nome dele, né? Nesse sentido aí. É um complicador. Mas, assim, de modo muito prático. Então, hoje, até para deixar bem claro aqui, se hoje eu tenho uma área embargada, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, o start seria eu deixar a minha área ok, fazer ali o Prada, tentar deixar o mais correto possível, e aí eu entrar no IBAMA. É isso? Isso, o Estado, você vai lá no Estado, procura firmar o termo de compromisso. Assim, hoje. Com a SEMA ou com o IBAMA? A SEMA, no Estado. Tá? Primeiro hoje, estadual. Isso, o Mato Grosso, você até consegue, às vezes, conseguir validar o CAR. Aí vai muito do profissional técnico, do engenheiro, ser um cara que fica lá batendo no balcão, né? Não é o serviço público que deveria ter a qualidade que tem. Infelizmente, não é bom. Se você for olhar aí o número de cara analisado no Mato Grosso, eu acho que não sei se já passou de 50% ou se está no 60%. Não sei o percentual que está ali, eu tenho que estudar os caras validados lá na base de dados. Posso estar equivocado, me perdoe aí, Maureen, Luciano, eu não sei o número, tá? Mas eu acho que não passou de 50%. Então, não entrega. Né?
já tem o primeiro problema. Porque para eu fazer o Prada, em regra, eu tenho que ir lá no CAR, declarar que a minha área é AUAS, né? Aí eles vão ver que aquela AUAS lá tá passando do percentual de vegetação, então eu faço um termo de compromisso com referência ao local que está passando do percentual de vegetação. Inclusive, Então, o assim, próprio engenheiro fica também com o compromisso de fiscalizar o próprio cliente. isso, exato. O engenheiro vai lá, faz o Prada, faz os laudos, protocola, aí o Estado vê, aceita, não, é isso aqui mesmo, vai lá. Aí você assina aquele termo de compromisso. Entendeu? Então, esse é o passo. Pegou esses documentos, aí você vai lá no IBAMA. O IBAMA fala, ó, além do CAR validado, eu quero o cadastro técnico federal, comprovante de pagamento de reposição florestal. Não acha reposição florestal para comprar assim. Então não é simples. Aí esse é um requisito que não tem nada a ver com o embargo. Aí o IBAMA não levanta, porque precisa dessa reposição florestal aí. Aí a gente, de novo, tem que judicializar. É esse o passo de judicializar, né? Porque a gente sabe que o processo não vai andar internamente. Assim, pode ser que um ou outro venha andar, né? Mas eu acho que a maioria esmagadora aí vai ficar parado porque eles não teriam, em tese, só isso aí para analisar, né? Tem mais um monte de outras questões que aí contingente não vai dar conta e o Estado não tem tudo isso de tecnologia para dar celeridade para que isso ocorra de forma que todo mundo, né, já fosse liberado aí do embargo, ou enfim, ou até de uma própria validação do CAR, né? O que a gente vê Exatamente. que não dá. A gente tem linhas de financiamento hoje que, se você tiver o CAR validado, você tem 0,5% de desconto no juro do crédito rural, né? Quer dizer, como que essas linhas de crédito dão esse desconto, sendo que nem todo mundo está beneficiado pela lei de ter o seu CAR validado? O Estado, o banco, não pode exigir aquilo que o Estado não está para entregar, não está na mão do administrado. E aí você vê muito, não, está na mão do administrado a regularização ambiental. Não está, meu amigo. Sim, O cara não tá. requer, não está na mão dele. E você sabe outra coisa que eu tenho visto também? É que às vezes, a gente falando de geometria, de shapefile, né, de GeoPackage, todas essas geometrias que compõem esses mapas, as áreas de proteção ambiental que os municípios muitas vezes fazem, né, no Brasil inteiro, às vezes elas não têm a geocodificação, não foi feita com um GPS de alta precisão e acaba entrando na propriedade de uma pessoa no CAR. E o CAR a gente sabe que foi feito assim, sinceramente, com GPS de navegação. Muitos fizeram direto no Google Earth, foi aquela coisa, né? Então você vê CAR sobreposto com vizinho. Então você vê o cara declarando, às vezes, né? O engenheiro declarou errado, a área nativa do cara tá lá no Oceano Atlântico, sabe? Umas aberrações, assim, fora de série. E tem essas que, quando, por exemplo, eu vi agora uma situação recente, quando a APA, né, de um município sobrepôs o CAR da pessoa, tá com o crédito travado também até ele regularizar na prefeitura ou pegar isso. E a gente sabe, né, que a prefeitura também vai demorar uma eternidade para dar um documento, algo assim. Antes, no ICMBio, eles também têm as APAs federais lá, né, que está no ICMBio, e toda vez que cruzava com o carro, o ICMBio tinha que fazer um documento liberando financiamento, até que uma hora o ICMBio, pelo que eu sei, falou, não, vai todo mundo aí, deixa, não tem problema. Por quê? Por conta dessas sobreposições e que esses polígonos, eles estavam... não tinha uma precisão, não tem, na verdade, uma precisão, né, alta para falar, olha, bloqueia ou não bloqueia. Diferente quando a gente está falando de um CIGEF, de um georreferenciamento de imóveis rurais, que aí você tem lá, né, um aportador L1, L2, GPS de alta precisão, enfim. Aí é erro de centímetros, então é raríssimo sobrepor alguma coisa. Eu tô com um caso aqui que o cara tinha autorização e aí, enfim, acho que foi mais ou menos 100 metros para cá. Ele desmatou o percentual certo, mas 100 metros Sim. para cá. Lá em cima ele deixou de desmatar 100 metros e aqui ele desmatou 100, entendeu? Então não foi a mais, foi certinho. E aí tá dando problema no frigorífico, Vai dar problema, né, cara? né? Tá Vai dar dando, aí, problema. mas enfim, tá regularizando. É. E hoje ainda os frigoríficos, eles ainda usam PRODES e consideram eles com um pixel de 250 metros, sabia? Eles usam um pixel que tem 6,25 hectares. O que é, talvez, no sentido de, olha, só vamos olhar desmate acima de 6,25 hectares o polígono,
que é o sensor Modes, entendeu? Que tem 250 por 250 metros. Por outro lado, quando você usa um sensor orbital que tem essa resolução grosseira, a chance dele cair num cargo, um cara que não tem nada a ver, ou um vizinho que desmatou e cai no do vizinho, é grande, né? E aí a gente volta naquela velha discussão do embargo automático via sensoriamento remoto. Então você vê quantas nuances que a gente olha aí, que a gente vê que vai acontecer e vem de encontro com essas questões levantadas de prescrição, né, cara? Porque se não houvesse dispositivo aí para que as coisas tenham um pouco de celeridade, né? Não tem onde se o produtor se apegar, não. Vai Não, ficar muitos anos, né? não, fica e eles não analisam se a pessoa, pelo menos, sei lá, deixa eu regenerar. Pô, materialmente tá certo, vamos tirar o embargo desse cara aqui. Não vem nada. Se você não for atrás, fica lá, a gente tem que ir brigar. E o maior problema é federal, não é nos estados, é federal, entendeu? Esse é o Então, problema. quer dizer, às vezes o cara faz um negócio certo no estado, já está regularizado, e no federal fica tudo zoado lá. Fica bagunçado porque os caras não aceitam o documento que o estado, que é o ente competente, emite. Não, quero mais, quero isso, quero aquilo. É um Mas por que problema. você acha que faz isso? Porque, assim, para mim não faz. É duvidar. Entende o que eu tô dizendo? É você É, duvidar do que o Estado está fazendo. O pensa próprio Estado. só, pensa só. Isso é o problema não só na nossa matéria, é o problema do tributário. Mesma coisa. Você vai ver agora que eles unificaram os tributos. Aí a União vai ter que sair distribuindo para o Estado e município dinheiro aí. É a mesma coisa. É um querendo mandar mais que o outro. Não, aqui a gente manda. Não, mas é a União que define as regras gerais. Não, mas tudo bem, você pode definir as regras gerais. Mas como vai ser é eu que decido, entendeu? Então eles ficam nessa. É um problema de ego, de administração pública. São inúmeros problemas que tem. Entendi. Porque realmente, né, cara, não faz sentido. Sim, em termos de fiscalização, você ter no âmbito municipal, estadual, federal, faz sentido, né? Porque senão não dá conta. O Brasil é muito grande. Mas quando a gente está olhando no sentido de desbloqueio, de deixar o trem andar, do processo ocorrer, então era uma questão de confiança, no meu ponto de vista. Exatamente. Uma questão Não, de confiança. a lei está lá. O problema é, a lei não é cumprida. A lei 140, a lei complementar 140, ela fala, né? O ente competente para testar entregou os documentos, tem que tirar tem que tirar fora tanto a multa quanto o embargo, tem que dar fé pública ao documento do Estado. Se o Sim. IBAMA não aceita o documento do Estado, ele tem que entrar na justiça para cancelar o documento do Estado. Mas ele é obrigado a aceitar. Aí ele não aceita. E ele fica mantendo. Aí eu tenho que entrar na justiça para enfiar a goela abaixo do IBAMA, entendeu? Sabe uma coisa que muita gente comenta nos meus vídeos também, cara? Que, por exemplo, um produtor vai lá, entra com um processo contra o IBAMA, ou contra a ICMBio, ou contra Estado, que seja, e aí perde, o IBAMA perde, vamos supor. Aí o IBAMA tem que indenizar o cara, sei lá, R$ 100 mil. E aí muita gente fala, mas não foi o IBAMA que perdeu, quem perdeu foi a população, porque esse dinheiro é nosso. Exatamente. Quem paga, o órgão público é a gente que sustenta. Cara, isso é que é brabo, né? Porque eu vi uma galera já comentando isso nos meus vídeos e eu É olhei assim, tudo eu falei, retrabalho. Eles cara, têm. faz muito sentido isso, né? Porque o IBAMA, a gente que paga como qualquer outra instituição pública, universidades, institutos, É né? uma Enfim, autarquia. É uma autarquia igual a uma universidade federal. É uma autarquia federal. eles perdem o processo e quem perde é todo mundo. Então, o Estado que tem que pagar, vira precatório daí. Vira precatório, né, cara? Pior, né? Vai receber daqui 10 anos, né? Mas pelo menos desembarca. Mas, viu, se você olhasse assim, que é a primeira coisa que você acha, cara, que você acredita que o produtor rural nos dias de hoje não pode cometer, assim, que seria um erro primário, que você vê que ainda a galera peca nesse sentido? Qual é o teu ponto de vista? Cara, é atravessar o percentual de vegetação. Não tem, ou que o satélite não vai ver. Vai na hora, tá? Então, esse tipo de coisa. É respeitar o percentual de vegetação e se você não tem, não desmata, tá? Agora sim, ser preventivo, né? Ser preventivo, falar com o engenheiro, falar com o advogado. Aí tem muito problema também de herança de fazenda, de dividir fazenda e achar que pode abrir. Às vezes tu estás abrindo uma reserva legal de uma área aberta. Então, assim, atuar preventivamente, sempre.
E eu coloco meus vídeos aqui justamente para prevenir as pessoas. E tem gente que acha que, nossa, que isso foi inventado agora. Cara, até é antigo já isso aí, né, meu? Remonta, né? E, cara, você já viu algum, assim, na tua experiência aí como advogado ambiental, é, que ajuda o agricultor? Você já viu acontecer alguma aberração, assim? O cara tá tudo ok, tem a vegetação nativa, tá tudo certo e ainda sofreu uma sanção? É do próprio ente que dá a licença. A SEMA vive fazendo isso. Como Vai assim? lá, dá a licença para desmatar um setor, o setor do licenciamento não fala, não põe no mapa o shape, aí o setor de fiscalização vai lá, embarga via satélite, direto. Eu, pô, você que me deu a licença, tá maluco? Já direto, cara. É assim, é uma bagunça, é comunicação. Caraca, meu. O cara que te dá licença com a mão direita, cai esquerda, ele te dá um tapa. É bagunça dentro do próprio órgão, dentro da própria autarquia. Tá? Mesma coisa, você vai lá, você consegue fiscalizar a documentação estadual, aí o federal vai lá e embarga, mesmo assim, sem consultar a base de dados do Estado. Acontece. Por isso que agora tem que pôr tudo no Sinaflor, que aí é um banco de dados nacional, unificado. Mas não é atualizado. Eu mexo com ele todo Não, dia. vai virar bagunça aquilo. Tá Mas, virando, cara. mas, cara, veja bem, o cara tem a licença estadual, o IBAMA vai lá e multa ele e vira aquele trem, aí quer dizer, aí ele tem que gastar dinheiro, dor de cabeça, fica sem dormir, injustiça. Exatamente. É a segurança jurídica do nosso país, cara. O problema é a federativo. É o que eu falo. O problema é o modelo federativo do Brasil. Você Esse negócio acha, de ter então, Estado e município. que quem tem que cuidar 100% seriam os estados? Seriam os estados. Agora, sim, o IBAMA pode até fiscalizar, mas tem que ficar tudo na mão do Estado. Ó, o IBAMA, por exemplo, o IBAMA foi lá e multou e embargou e leva para o Estado. É processo do Estado. Aí o Estado toma conta de tudo. Só que, assim, não tem mão para tudo, né? Mas, assim, a gente vê que o estado do Mato Grosso, né, ele tem uma base forte, já codificada, né? Ela tem os seus pontos positivos Tem. quando a Outros gente estados não compara têm. com outros estados. Isso é Então, assim, excelente. É muito tecnológico aqui. O Estado do Mato Grosso tem uma tecnologia muito boa. justamente. E assim, se a gente jogasse tudo para os estados, você conhecendo cada estado brasileiro, ia dar pepino também, hein, cara. Não, não dá, não dá. Não tem como. É assim, eu acho que a fiscalização e o licenciamento tinha que estar num ente só. Não estou dizendo que o IBAMA é um órgão desnecessário. Não, né? Mas tem que E se, melhorar a e se fosse estrutura. só o IBAMA e os estados fosse como uma ajuda, um braço? Que é o que propõe hoje, né, cara? É foda. O IBAMA hoje, com relação ao agronegócio, ele só tem competência fiscalizatória. Eu digo, então, mas se tivesse um órgão só que fosse que ele fizesse tudo e todos os estados, municípios só o passe as informações e ele tomava só uma decisão e concentrasse num lugar só. Cara, tendo mão de obra e qualidade técnica, pode ser qualquer um. O negócio é ter mão de obra e qualidade técnica. Se fosse tudo na mão da União, bonitinho, sem normas esdrúxulas, se eles, porque daí ele ia entender que o CAR não funciona. Porque ele fez o SICAR federal lá e largou. Entendeu? Ah, na mão dos estados. Os estados tocar. Não, não, vocês vão analisar. Vocês vão contratar gente, vocês vão ter meta de análise diária, mensal, vocês vão expedir eventual autorização na área que você vê que é consolidada ou na área que é autorizada. Vocês vão expedir licença de supressão. Põe tudo na mão deles, então, entendeu? Aí acaba isso aí. Só que aí vem outras histórias, aí você está mexendo na Constituição Federal. É complexo, É porque complexo. a Constituição que dá essa competência para os estados, né? Porque assim, eu olhando, a gente tem um monitoramento, olha, eu sei que erra muito, satélite é algo que é necessário, quem sabe que tem aqueles que fazem de forma equivocada, tem que ter essa educação, né, e tudo mais. Ah, mas veja, o que eu sinto é que se na Flor não conversa com o banco, que não conversa com o INPE, que não conversa com o IBAMA, que não conversa com o SEMA, que não conversa com o município, Aí e aí cada vez mais cria mais banco de dados. e aí cada banco para fornecer crédito age de um jeito e outra, o que eu venho percebendo. Você conversa com o Banco do Brasil de Sinop age de um jeito, o Banco do Brasil do Mato Grosso do Sul age de outro, do Paraná pede outro documento,
Cara, é uma bola de neve. Então, assim, eu já conversei com gente de alto patamar dentro do Banco do Brasil. Não, a gente olha tudo isso, a gente vê nada, porque eu sei que tem algumas agências que não cobra, e tem outras que são mais ferrenhas, e tem outras que, sabe? Então, assim, parece que todos os sistemas são todos conectados, cada um tentando fazer no seu modo, nas suas caixinhas, né? Só que a hora que o agricultor chega lá, é tudo desconectado, os caras não analisam. Igual você falou, própria SEMA te dá uma autorização de supressão e te multa no outro dia porque não chegou o papel na sala do lado. É como se Exatamente. houvessem 1.000 pessoas trabalhando lá dentro, né? E Exatamente. mesmo que se tivessem 1.000 pessoas, né? Deveria ter um sistema unificado que fala, ó. Porque, veja bem, para alguém me dar dinheiro, é fácil para eles dizer se eu tô devendo, né? Então, cara, por que que não na área ambiental? Uma vez que é tudo geocodificado, E o sabe? problema Eu não é acho que só a isso. Às precisão. vezes eles até têm informação, mas não entendem o que acontece no mundo dos fatos. Você acha, cara? Você acha que é falta de vontade? Não entendem. Tipo assim, tá, essa questão de erro de polígono, entendeu? Então são vários pontos. Aí você. Não, mas, por exemplo, quer ver um exemplo? Tua área tem prótese. Sim, eu sei, eu acabei de desmatar, mas foi com licença. Não, mas tem prótese. Sim, eu sei que tem prótese, mas tá aqui a licença. Não, mas eu não posso conceder, tem prótese. Mas Sabe não que tá lá, não tá lá no manual. Os caras não sabem. E você sabe o que é engraçado? Que essa história de que, ah, não, detectou PRODES, detectou Amazon Gel, detectou o que for. É só você apresentar a ASV, é só você apresentar a tua licença, que a gente já libera. Cara, eu não sei se é tão simples assim na prática, não, hein? Não é. Não é. Aí o IBAMA, por exemplo, o próprio servidor do IBAMA vai interpretar a norma dele, né? Lá exige CAR validado, licença da atividade. Aí você está com um embargo, né? Ou seja, você desmatou ilícito. Aí um colega meu falou, eu fui lá, apresentei toda a documentação, CAR, termo de compromisso. Aí na hora de licença, aí ele, não, é licença do desmate. Eu falei, meu amigo, o desmate é ilegal, não estou vindo aqui regularizar. Você quer uma licença do desmate ilegal? Não tem. Eles não, então é o que eu falo para você, é falta de conhecimento. Esses dias eu vi um caso que o cara limpou o pasto, né? E, rapaz, vai pra você ver o fumo, né? O cara fez a limpeza do pasto, tava em pousio, né? Aquela velha história que dá mó bafafá nos meus vídeos. E aí o cara limpou e pumba, né? Detectou ali como supressão de vegetação, né? Porque tava aquela vegetação rala e tal, aquela coisa toda. E aí o engenheiro junto com o produtor foi até Cuiabá, falou, explicou, olha, não, isso aqui eu tenho foto, era só um pasto sujo, eu tava limpando. Aí a primeira pergunta é essa: tá bom, cadê a sua DLA? Cadê a sua declaração de limpeza diária? Não, eu não tenho, eu não lembrei de fazer, não fiz, enfim, não sabia que tinha, um exemplo, né? Aí ele fala: ah, tá certo então. Então toma outra multa porque você não tirou a DLA. E agora você faz o favor de tirar a DLA. Não, mas como que eu vou tirar a DLA se vocês estão com a multa lavrada, tá com um monte de problema e, e como se eu tivesse desmatado? Não, primeiro você tira a DLA, depois a gente vê o que acontece. Então, assim, cara, é uma bola de neve. É uma bola de neve. É por desconhecimento, às vezes o administrador tem medo de ser punido, são inúmeros fatores, né? E aí complica com essa multiplicidade institucional. Então é Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, IBAMA, Estado, entendeu? Aí vira esse fuzuê. É criminal, aí você explica para o produtor que tem um criminal, que tem um civil, que tem um administrativo. E vai só piorando. Outra coisa que o pessoal sempre coloca, que eu vejo nos comentários, vamos supor que tenha alguém que tome uma decisão na mesa, seja secretaria, seja IBAMA, seja ICMBio, enfim. Tem alguma punição para aquele servidor que fez algo de propósito ou equivocado, enfim, e prejudicou ali aquele andamento daquela liberação, ou embargou errado, ou multou errado, enfim, quem sabe que fica na mão de um servidor. Assim, ó, o Estado o servidor ele age em nome do Estado, né? Sim. Então, assim, a responsabilidade, caso haja dolo mesmo, é sempre do Estado. Então, você poderia entrar com uma ação, mas assim, tem que estar muito comprovado esse tal desse dolo que o servidor agiu com vontade de prejudicar o produtor. E na maioria das vezes
é muito difícil de comprovar isso, porque ele só está seguindo as regras. Sim. Você entende? É esse o problema. Então é muito difícil de comprovar essa É, questão. Salvo assim, não, eu tinha autorização desde sempre, ficou negando, 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 e por 20, sei lá, por 2, 3 anos você perdeu 3 safras. é Aí é um difícil. problema, entendeu? Aí é um problema. É Aí complexo fica legal mesmo. de comprovar bem. Entendi. Aí é outro patamar. Eu acho que é bem difícil acontecer isso aí também, né? Não Eu já sei, vi cara. casos de 2 anos já de bloqueio, só que o produtor continuou trabalhando, né? Aí, enfim, acabou que não teve tanto prejuízo. Ele foi desobedecendo, mas dentro das regras. Entendi. Bom, pessoal, se tiver alguma pergunta aí no chat, pode mandar aí, estamos aqui. Cara, mas essa questão de imagens de satélite, né, que a gente fala muito aqui, e assim, algumas pessoas até olham e falam, pô, mas satélite só atrapalha, tinha que parar com esse negócio de satélite. Às vezes não, né, porque a gente sabe que são outras questões que o satélite também pode ajudar na agricultura de precisão, no próprio manejo, né, das culturas agrícolas, no dia a dia, chuva, previsão de tempo, então tem várias outras coisas. Mas eu fico muito pensativo, porque como especialista de imagens de satélite, né, eu estudei por mais de 15 anos imagens de satélite, eu sei onde tem, né, as nuances ali dos equívocos dos classificadores de imagens de satélite, né, dos algoritmos que são desenvolvidos. E eu sempre bato nos meus vídeos, né? Poxa, fiscalizar, você ir lá e dar uma sanção preventiva, fazer alguma coisa para que pare. Ou se não, você tem muita certeza mesmo, olha, não, tá aqui, olha, a reboleira de desmate foi muito grande, ele não tem ASV, não tá no Sinaflor, não tá nada, então já lavra logo para poder cessar, né? Mas aí você tomar essa decisão 100% com base em algo que tem um percentual de erro, né? Porque a gente sabe, o PRODES, ele acerta muito, né? Ele tem um alto nível de acerto dependendo do bioma. Então, quando a gente olha, por exemplo, a Amazônia, 98% de acerto, né? Vamos colocar que ele erra 1%, 1,5%. Mas quando você pega 1%, 1,5%, 2%, de uma de milhões, né, de cadastros ambientais rurais, como na Amazônia, você está querendo ali 300 mil, 400 mil, 500 mil famílias que estão inseridas naquele CAR, que estão inseridas naquela propriedade rural. Então, que sejam 10 mil CARs, né, que eu estou aqui subestimando, né, a quantidade de áreas. Então, um erro de 2%, de 1%, que seja, você vai impactar ali dezenas de milhares de pessoas que nem sonham e às vezes nem têm acesso a esse tipo de informação, nem tem acesso a imagens de satélite, nem tem acesso a nada. E aí senta na mesa do gerente, vai pegar um dinheiro, ou ainda, para piorar, é uma agricultura familiar de subsistência, e o cara é embargado, né? E a gente sabe que pela lei, você me corrija se eu estiver errado, você não embarga a área de agricultura familiar, Não, né? não, não pode, né? Até com módulos fiscais aí, a gente percebendo que a atividade é de subsistência, tem que suspender o embargo. Tá no próprio Código Florestal, no próprio decreto federal, no próprio decreto estadual, não pode. Não pode, né, cara? É isso aí. Mais alguma coisa, meu amigo? Não, né? Lembrando que hoje a gente destrinchou bastante o tema de embargo aí. E o que tem que ficar claro para o pessoal, tá? Aham. Tem um embargo, tem que verificar o que está acontecendo, tá? Ó, a doutora Zaine ali, ó, após a validação do CAR, vai para o setor de fiscalização, passa um pente fino e vem embargo e autuação em diversos pontos. Exatamente. Verificou que mexeu um pouquinho aqui, deu uma analisada ali, Uhum. deu uma tirada ali, já vai a fiscalização. Então, assim, boa noite, tenho 13 hectares, quero desmatar 4. Utilizar fogo, queima, tem problemas? Se for sem licença, assim, ó, tem que pedir licença, tá? Pro fogo Agora, também. é para subsistência, é para sua vida. Você pode até desmatar, vai vir a multa, aí depois você vai lá pedir para desembargar, mas a multa vai vir, Não, e o entendeu? fogo também, né, cara? Porque o fogo você vai ter que ter licença pro fogo. E aí a gente tem períodos proibitivos, independente da ação do fogo, né? Então vai ser um problemão. É isso aí, meu amigo. Obrigado mais uma vez, tá? E assim que tiver novidades aí jurídicas e afins, que você sempre está muito antenado e à frente de muitas delas, e parabéns, tá? Diga-se de Obrigado. passagem, por essa ação que você teve essa semana aí. Eu sei, você não precisa me falar, que você foi responsável por muita coisa que aconteceu essa semana,
para auxiliar essa questão da agricultura moderna, do agricultor, dessas questões de embargos que ficam aí ad eterno, né, que nunca tem resolução, e você está à frente aí a nível nacional sobre isso. Agradeço, e quando tiver novidade é Obrigado. só mandar um WhatsApp e a gente faz mais live para a galera aqui. Positivo. Estamos à disposição, Carlos. Valeu. Boa noite, Valeu. pessoal. Preparem aí, depois vamos fazer mais lives semanalmente e vamos tirando sempre as dúvidas aí de vocês. Tragam seus cars, vamos analisar aqui na live, enfim, e bora para cima. Valeu, meu amigo. Tudo de bom. Valeu.